Agora eu né? pergunto para você, Camila, nesse tempo de pandemia, você deve ter recebido crianças, recebido adolescentes, e eu também tenho trabalhado muito com pais e com crianças, e a gente tem percebido que este tempo de pandemia, por estar fechado no mundo dentro de casa, nesse contexto familiar, a gente começou a ter atritos, porque a gente quer mudar a criança autista, a gente quer mudar este jovem autista, e a gente não estabelece como família algumas regras que são necessárias. Então eu vejo assim, e o que você tem a dizer para os pais, onde esta criança, o pai fala assim, ai, mas ela piorou muito, mas ela se altera muito. O que você tem para dizer para esses pais de crianças e adolescentes, e até no universo adulto, para que possa auxiliar essas crianças? Tá, então vamos lá. Assim, né? Primeiro, a particularidade de cada um, né? Cada um tem a sua essência, tem o seu brilho, né? E nós precisamos aprender a enxergar essa criança, esse adolescente, além disso, além do autismo, né? Então, porque muitas vezes nós ficamos presos somente no autismo e esquecemos o todo, né? A vivência. E aí, como você mesmo disse, os conflitos aumentaram porque a convivência aumentou, e aí, assim, querendo ou não, podou-se bastante coisa, né? Muita coisa nesse momento foi privada, mas regras nesse momento se faz necessária, né? Diálogo nesse momento se faz necessário, né? Como você mesmo já colocou, Maria, adequações. E daí, adequações, o que acontece? Nós, quando na condição de pais, nós muitas vezes nos colocamos, Maria, como se nós fôssemos os detentores de todo o saber. E muitas vezes nós impomos ao invés de dialogar. Entende? Então, assim, o pai e a mãe também entender a necessidade desse filho é muito importante. Porque às vezes eu acho que eu sei, eu como pai e mãe, eu acho que eu sei a necessidade sem nunca ter questionado, perguntado, conversado, né? Então, por exemplo, aquele caso que você colocou lá da namorada, né? Ela falou, mas você nunca me disse. Mas ele diz, eu estou aqui. E para ele, o eu estou aqui já significa que ele gosta. Então, ela precisa compreender que ele não vai falar, mas o fato dele estar junto já é como se ele estivesse falando. Então, nós precisamos também aprender a ouvir, a ler o outro, porque ele nos dá sinais, né? Ele se mostra de alguma forma. Então, nesse momento, e outra coisa que eu gosto muito, principalmente nesse momento de pandemia, é assim, trabalhar essa convivência familiar, né? Entende? Então, criar momentos da família junto. Então, por exemplo, assim, jogos, né? Onde possa interagir essa criança autista junto, né? O adulto autista, indiferente da faixa etária, mas criar momentos, por exemplo, de cozinhar junto, fazer um bolo junto, colocar tarefas para se cumprir em família. Então, um vai lá, monta, põe a mesa, o outro vai lá, prepara o suco. Então, essa interação ajuda também na socialização dessa pessoa, né? Então, existem coisas que podem ser desenvolvidas no dia a dia. Na verdade, a maioria das coisas que se desenvolvem são no dia a dia, né? Então, por exemplo, assim, certa vez uma mãe colocou para mim assim que incomodava muito ela, com um filho já jovem, o fato de ele pegar o mesmo assunto e ficar repetindo todas as vezes. Repetindo, né? E daí um dia eu questionei ela, falei assim, e quando foi que você procurou trazer para ele um novo assunto? De introduzir, filho, você comentou mesmo sobre isso, e sobre isso, filho, o que você pensa, o que você acha? E daí ela me disse assim, nunca. Né? Ou seja, ele vinha sempre com o mesmo assunto e repetia, e falava, e ela nunca trouxe uma nova possibilidade.
Então, assim, o que que acontece? Muitas vezes, a gente fica preso e refém da síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela, né? Então, assim, eu acredito muito no processo de evolução do ser humano, mas ele precisa ser estimulado. Como você mesmo disse, nós não vamos mudar, mas nós podemos possibilitar uma evolução, uma melhor qualidade de vida, né? Uma saúde mental, para que ele possa se desenvolver de maneira muito mais saudável. Então, nesse processo do dia a dia, né, algumas coisas se faz necessário e muitas vezes nós vamos ter que estar introduzindo isso, né, na rotina dessa pessoa.